Turma, vamos voltar aqui para nossas lutas, né, as lutas do Brasil. Vamos aprender, né, dar uma pincelada aqui para que vocês tenham o conhecimento e não deixem de conhecer o jiu-jitsu brasileiro. Essa luta é um dos desportos mais proveitosos e espetaculares para todos os entusiastas, né, todos aqueles que gostam das lutas marciais. É algo muito interessante aí de se conhecer. Aí vamos ver o que é o jiu-jitsu brasileiro. Ele é um estilo, certo, de jiu-jitsu japonês, que foi desenvolvido no Brasil pela família Gracie, tá? Então, o jiu-jitsu, ele na verdade é uma luta japonesa, porém veio aqui para o Brasil, a gente vai conhecer isso no decorrer da aula. Veio aqui para o Brasil e através da família Gracie, ela foi aí adaptada, certo, aqui para o Brasil. Houve algumas pequenas mudanças. Ela vai se tratar de uma arte marcial que reflete um desporto de combate, certo, luta, e revela um sistema de defesa pessoal próprio que se concentra no imobilizar da ação do adversário, ou seja, sempre ali está imobilizando o seu adversário durante a luta. A prática do jiu-jitsu brasileiro vai permitir o domínio do adversário, né, através da imobilização, independente do tamanho do seu adversário, mediante a aplicação ali de técnicas específicas que vão forçar essa submissão do seu adversário, certo? Este é um desporto que ensina uma pessoa frágil a se defender de adversários mais fortes, e uma das suas vantagens principais concentra-se na luta corporal que é realizada no chão, no tatame ali, e no desarmar dos pontos fortes do oponente, justamente por ter essas características que muitos lutadores de MMA, por exemplo, pegam um pouco dessa luta para que possam ali aplicar durante a sua luta. O jiu-jitsu brasileiro pode ser classificado como uma ciência exata dos movimentos coordenados da defesa pessoal, que utiliza alavancas, bloqueios de respiração, sem ali machucar o agressor, mas que o forçam a desistir dos seus intentos, né? Os movimentos ali de ataque do oponente, aliás, os movimentos de ataque ali que o lutador faz na hora de imobilização, por exemplo, bloqueio da ação do seu adversário, vai fazer com que ele desista ali da luta, né? Peça para parar. Como, por exemplo, vamos ver uma chave de braço. Vai fazer o seu adversário ser imobilizado e, naquele momento, desistir ali e pedir para que haja a desistência, né, daquela luta. Vamos ver algumas formas de aplicação do jiu-jitsu brasileiro. Ele é um desporto marcial que pode ser trabalhado e utilizado em várias perspectivas diferentes. A primeira, nos torneios de grappling. É uma técnica de mobilização pelo meio do qual existe um domínio do oponente, certo? Vai dominar-se ali o seu adversário através das suas técnicas utilizadas. Vai se tratar de uma forma de combate muito utilizada na formação dos policiais, ali num curso de formação, e nos desportos de competição, certo? Também vai ser muito utilizado. Nestes torneios, os praticantes exibem as suas habilidades técnicas, físicas e psicológicas com o objetivo de neutralizar, imobilizar ou torcer as articulações dos adversários, levando-os à desistência. O exemplo que eu dei antes, a chave de braço, vai imobilizar o seu adversário, ele não vai conseguir se mover, porque se ele começar a tentar sair dali, ele vai acabar machucando o seu braço. Então, é um exemplo aí dessa técnica. Temos também os torneios de MMA, onde nesses torneios tem vindo a crescer aí no segmento das artes marciais, e eles são muito populares em todo mundo. Todo mundo conhece MMA, todo mundo já assistiu, todo mundo já ouviu falar. É frequente encontrar nesse tipo de torneio todo tipo de lutadores de jiu-jitsu, né?
E esse jiu-jitsu brasileiro é um dos estilos mais utilizados e apreciados, como eu falei anteriormente, né? Muitos lutadores de jiu-jitsu brasileiro ou do jiu-jitsu japonês, eles entram aí no MMA utilizando essas técnicas de imobilização do seu adversário também, tá? Temos também a defesa pessoal, que é um modelo seguido pela maioria dos praticantes e não tem qualquer tipo de objetivo competitivo, certo? É a sua defesa. Você não vai pensar em ganhar um troféu, em ganhar um prêmio, é a sua defesa contra algum adversário no seu dia a dia. Todos os praticantes eles vão recorrer à flexibilidade do seu corpo, de modo que se evite os golpes do seu adversário e vai também utilizar a sua força de forma inteligente, com auxílio das técnicas mais adequadas. Então, estes são os princípios básicos do jiu-jitsu brasileiro, a defesa pessoal, você conseguir se defender do seu adversário. Falando um pouco da história, né, o jiu-jitsu brasileiro, ele remonta ali ao século XIX e está diretamente relacionada com o aparecimento da escola de judô, da escola de judô Kodokan, né, que quando Jigoro Kano ele desenvolveu aí um método desportivo que reunia as técnicas menos perigosas do jiu-jitsu, onde essas técnicas elas privilegiavam o domínio da luta, tanto em pé como no solo. Então ele pegou essas técnicas e aqui no Brasil acabou aparecendo essa escola de judô, tá? Maeda, ele foi um dos grandes mestres de jiu-jitsu e de judô nessa escola de Kodokan e teve como missão principal dar a conhecer a arte, né, a luta, a todo mundo. O mestre Maeda, ele deixou o Japão no ano de 1904 para visitar inúmeros países, dentre eles o Brasil, e o novo estilo de luta conseguiu surpreender até os mais céticos e começou desde logo cedo a ganhar muitos simpatizantes em todo o mundo, certo? Então, Jigoro Kano, que criou aí o judô, teve aqui no Brasil, né, a criação de uma escola de judô, e dentro dessa escola de judô tinha o mestre Maeda, onde ele tinha a missão aí de espalhar a luta por muitos países onde que ele passou, né, que ele visitou. Daí, em 1914, o mestre Maeda, ele chega aqui no Brasil e quem os recebeu, quem os auxiliou foi justamente um dos componentes da família Gracie, né, que foi Gastão. Para agradecer a hospitalidade de Gastão, o mestre de judô, o mestre Maeda, ele ensinou os seus conhecimentos a Carlos Gracie, que era filho de Gastão. Ele ensinou essa nova arte marcial para o filho de Gastão Gracie, que era Carlos Gracie, tá? Daí, em meados do século XX, Carlos Gracie, ele transmitiu seus conhecimentos marciais aos irmãos Oswaldo Gastão Jorge e Hélio Gracie. Então, vemos que a família Gracie aí, né, foi conhecendo a arte marcial, foi aí aprendendo as técnicas, o que mais tarde veio a fazer com que eles se aprofundassem nos estudos e desenvolver aí o jiu-jitsu brasileiro, também conhecido como jiu-jitsu Gracie, tá? O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial que foi herdada e que veio do jiu-jitsu original. E o método de alavancagem do desequilíbrio dos adversários, usando a força dos oponentes contra eles mesmos, apresentando lutas vigorosas no chão. Então, resumindo aqui toda a história, o que foi que aconteceu, para que fique bem claro caso vocês não tenham entendido. O criador do judô, né, Jigoro Kano, aqui no Brasil acabou aparecendo uma escola de judô, certo?
onde transmitiam os conhecimentos dessa arte marcial. Daí, o mestre Maeda, ele foi um grande mestre que teve a missão aí de espalhar pelo mundo, de visitar diversos países para apresentar essa arte marcial. Inclusive, ele foi professor dessa escola, né? Segundo aí os estudos que a gente pode ver, os textos que nós podemos ver aí se buscarmos na internet. Quem recebeu o mestre Maeda aqui no Brasil foi um dos componentes da família Gracie, que era o Gastão Gracie, tá? Como forma de agradecer essa hospitalidade da família Gracie, o mestre Maeda passou todos os seus conhecimentos de arte marcial para o filho de Gastão Gracie, que era Carlos Gracie. Carlos, depois que aprendeu tudo do mestre Maeda, passou para o resto da família Gracie. Então, todos reunidos, aprofundando seus conhecimentos, vieram a criar o jiu-jitsu brasileiro. Então, quando se fala de jiu-jitsu brasileiro, lembrem que quem ali criou, colocou suas técnicas foi a família Gracie. Jiu-jitsu brasileiro, adaptação feita pela família Gracie, tá? Caso vocês não tenham entendido, vocês podem depois conversar comigo que eu tento explicar de forma melhor. Mas lembrem sempre, jiu-jitsu brasileiro associem à família Gracie. Ao modificar, né, as regras internacionais do jiu-jitsu japonês, o Carlos Gracie, ele introduziu pela primeira vez uma nacionalidade e uma identidade própria numa luta marcial existente. Como eu falei anteriormente, foi apresentado a arte marcial à família Gracie, porém eles, depois que aprenderam, colocaram suas próprias técnicas, adaptaram ali a nacionalidade a essa luta e criaram então o jiu-jitsu brasileiro. Isso foi um acontecimento único dentro da história do desporto mundial e assim veio a nascer o jiu-jitsu brasileiro, que posteriormente foi exportado para todo o mundo. Essa modalidade ela foi conquistando inúmeros discípulos e adeptos ao longo do ano. No entanto, só se tornou mundialmente famosa no início dos anos 90, quando o especialista brasileiro em jiu-jitsu, né, Royce Gracie, ganhou diversos campeonatos de UFC, tá? Mais uma vez falando, muitos lutadores de UFC, de MMA, eles usam as técnicas do jiu-jitsu brasileiro para vencer os seus oponentes. E Royce Gracie utilizou-se do jiu-jitsu brasileiro em uma de suas lutas, né, ali contra os seus adversários bem maiores, e conseguiu aí vencer diversos torneios. Atualmente é uma das artes marciais que mais cresce em todo o mundo e sua prática atrai milhares de adeptos da sua modalidade. Agora vocês vão responder essa atividade, esse exercício. Primeiro, vocês vão responder por quem foi criado o jiu-jitsu brasileiro, já falei. Coloquem lá o nome da família que criou, né, que adaptou aí o jiu-jitsu. Quais as formas de aplicação do jiu-jitsu brasileiro? Nós temos 3. O que esse desporto permite contra o adversário? Vocês vão voltar à aula aí, prestar atenção para poder responder. E o que o jiu-jitsu brasileiro herdou do jiu-jitsu original, tá? Voltem aí à aula, prestem atenção nos slides, prestem atenção na explicação para poder responder aqui essas questões. Então é isso, essa foi a aula de hoje e até a próxima.